Olá, seja bem-vindo ao nosso cafezinho de todos os dias, terça-feira, 26 de novembro de 2019. Nessa data nascia Willis Carrier, em 1876. Certamente você nunca ouviu falar esse nome, né? Nem sabe quem foi. Mas a sua invenção, em 1902, está aí até hoje, refrescando os ares, amenizando o calor dos ambientes. Willis Carrier inventou o ar-condicionado. Pois é, como é que seria a vida da gente sem o ar-condicionado, né? Sem o umidificador de ar, que ele também inventou. O Willis foi resolver o problema de qualidade numa companhia e apresentou lá os seus projetos de um equipamento capaz de refrescar o ambiente. Daí, o ar-condicionado moderno que conhecemos hoje. Tem mais aqui. Hoje se comemora o Dia do Corpo. Então mexa-se, caminhe, vá à academia, dê uma volta no quarteirão. Hoje é o Dia Internacional do Ministério Público. É uma instituição permanente, né? Essencial à função jurisdicional do Estado. A incumbência do Ministério Público é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E quem não gosta muito dos promotores públicos são os políticos, né? Pensa comigo, com a existência do Ministério Público acontece tanta bandalheira, imagina se o Ministério Público não existisse, né? Parabéns aos nossos promotores. Vamos em frente. Olha, tudo é uma questão de bom senso, né? E muitas vezes bom senso é o que falta aos agentes públicos, né? Bom senso e busca de informação. Por outro lado, critica-se o trabalho dos promotores e da justiça porque eles interferem demais na política, né? A chamada judicialização da política. E em decorrência da ação do Ministério Público, surge o chamado TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, instrumento cuja finalidade é impedir a continuidade da situação de ilegalidade, reparar o dano ao direito coletivo e evitar a ação judicial. Comum no serviço público, na iniciativa privada e até nas propagandas, né? Consideradas abusivas ou mentirosas. Aí se faz o TAC. Enfim, o Ministério Público existe e, na maioria das vezes, age quando é provocado, quando alguém vai lá e faz uma denúncia. No serviço público, por exemplo, determinada obra começa a ser construída sem atender aí aos requisitos legais, ambientais, etc., né? Ou no caso de um servidor que comete alguma transgressão com seu subalterno, acaba caindo nas garras da promotoria pública. No caso da prefeitura, muitas vezes uma obra acaba sendo embargada, paralisada, um procedimento que gera descontinuidade, né? Prejuízo para os cofres públicos e também para o cidadão, que fica sem aquela benfeitoria, sem aquele investimento social. Estou me lembrando aqui de alguns casos ocorridos em São Carlos, né? Um foi aquele no Trevo do Varjão, feito recentemente. Por orientação do Ministério Público, a obra foi construída um pouco mais adiante da entrada do bairro, em direção à Água Vermelha, né? O início da obra atrasou um pouco por causa disso. Começou no governo Alckmin e foi entregue na gestão de Márcio França. Outro caso foi o da Origem. Lembra aquela Joint Venture parceria, né? Firmada entre os laboratórios Biolab e Eurofarma, que juntas iriam instalar aqui uma fábrica de medicamentos? Pois é, eu estive, inclusive, no Palácio do Governo em São Paulo, acompanhando a assinatura do compromisso de entendimentos, confirmando a instalação da fábrica de biosimilares aqui em São Carlos. Seria um investimento grandioso, né? Mas não deu certo. A assinatura desse documento foi em 2014, na época do Altomani prefeito. Na ocasião, foi assinado um protocolo de intenções em que a Prefeitura entregou à Origem a lei aprovada pela Câmara Municipal que alterava a área escolhida de rural para industrial, condição colocada como essencial para a viabilização do projeto. Bom, a área escolhida foi ali às margens da rodovia Washington Luiz, nas proximidades do Posto Castelo.
Estava tudo certinho, até que o Ministério Público jogou um balde de água fria no negócio, alegando que o local era inadequado por causa da preservação ambiental e que a construção da fábrica de medicamentos ali iria comprometer as nascentes. Mediante a exigência do Ministério Público, a Prefeitura recuou, conseguiu outra área, lá nas imediações do aeroporto Mário Pereira Lopes, que seria alterada de zona rural para a área industrial. Também não deu certo, empacou. E nunca mais se falou na vinda da Origem para São Carlos. Investimento perdido, né? A fábrica teria aí uma área instalada de 200 mil metros quadrados. Os recursos para erguer a Origem para a fabricação de medicamentos biosimilares seriam da ordem de 200 milhões de reais. E o empréstimo, inclusive, já estava garantido pelo BNDES, mas o sonho acabou. Então, muitas vezes, o poder público, a prefeitura se empenha, a Câmara colabora com determinada intenção, mas o desejo acaba esbarrando nas exigências do Ministério Público. Aí dá nisso, né? A cidade perde um empreendimento grandioso como esse. Quer dizer, a intenção é boa, a vontade de investir existe, mas não é só isso. Tem que ser combinado com o Ministério Público, né? É o que eu falo sempre, tem que haver aí comunicação entre os poderes de forma a se evitar essas perdas para a cidade. E a Origem ajudaria o país a diminuir a importação de fármacos, uma vez que os similares produzidos aqui seriam destinados ao SUS, ao mercado nacional e também às exportações. Além do que, utilizaria mão de obra especializada na fabricação e formulação de novos medicamentos. A empresa planejava iniciar a operação com um total de 110 profissionais, dos quais cerca de 50% estariam diretamente envolvidos com os processos técnicos, 28 trabalhadores nas linhas de produção, 20 no controle e garantia de qualidade e 12 em atividades de suporte operacional. Estima-se que mais de um terço de todos os profissionais contratados seriam mestres e doutores. Mas não deu certo. A Origem evaporou. Vamos em frente. E ainda sobre promotoria, tem o caso dos moradores do Recanto das Oliveiras, né? Nas imediações ali do Poço Castelo, na Washington Luiz. Apesar dos proprietários estarem documentados, estão sendo obrigados a deixarem suas chácaras, né? Não tem choro nem vela. As mais de 30 famílias que moram lá, há quase 20 anos, estão desesperadas, né? E a bomba estourou agora, né? Com ação de despejo. Em 2008, o promotor de justiça, o Dr. Marcos Funaro, pediu o despejo dos moradores, alegando que o espaço era usado como chácara de recreio e não de moradia. Por fim, a Justiça acatou o pedido de outro promotor, do Dr. Flávio Okamoto, e decretou ordem de despejo. A ordem autoriza a Prefeitura a derrubar as casas num prazo de 30 dias. E esse prazo está vencendo agora, viu? Para o Dr. Okamoto, as famílias do Recanto das Oliveiras estão ocupando uma área de proteção ambiental. Nem sempre a gente concorda com a decisão da Justiça, né? Eu cobria a região do Triângulo Mineiro para a TV Justiça. Eu vi lá muita coisa escabrosa também, viu, que realmente merecia a intervenção do Ministério Público, da Procuradoria da República. Certa vez chegou uma pauta em que o procurador da República não aceitava o fato do Hospital do Câncer de Uberlândia receber donativo, contribuição da sociedade, né? E isso tem em todo lugar, né? Aqui a gente colabora com o Hospital do Câncer de Barretos, de Jaú, com a Santa Casa aqui, enfim. São entidades que, no meu entendimento, precisam de donativos, de ajuda da sociedade para sobreviver. Mas o procurador tinha outro entendimento e ele alegava o seguinte: se uma instituição recebe recursos da União, do Estado ou do município, ela não pode pedir ajuda à sociedade.
Eu, pessoalmente, eu não concordo com ele, né? Que mal tem você ajudar um hospital, um asilo, né? Mas o procurador não quis nem saber. Então é isso. O procurador da República também atua como fiscal da lei, né? Ele pode entrar com ações, conduzir inquéritos para investigar, por exemplo, suspeita de crimes, desvio de recursos públicos ou uso irregular de bens públicos. Então, temos todas essas variáveis aí. Mas hoje é o Dia Interamericano do Ministério Público. Vamos em frente. Olha, por hoje é só. Falando em TV Justiça, cuja sede é lá em Brasília, vai aqui o meu abraço para dois grandes amigos que moram lá, né? O Toninho Silva e também para o Ricardo Wagner, dois exímios profissionais da comunicação que sintonizam o nosso cafezinho por lá, viu? Meu amigo Norberto Nunes, em Uberlândia também, grande engenheiro, assumiu a Secretaria de Obras em Uberlândia e já fez o recap aí de mais de 170 quilômetros das ruas da cidade. Vai chegar a mais de 300 quilômetros até o final da gestão, viu? O ritmo de Uberlândia é outro. Nosso prefeito aqui, o Ayrton, sabe como é que é. Vamos lá então, gente. Obrigado pela companhia, esteja sempre conosco e não se esqueça de compartilhar os nossos comentários com seus familiares, com seus amigos, tá certo? Amanhã tem mais. Espero você.